dia, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 39, de 39 a 46. Diz assim, Lucas 22, a partir do versículo 39. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém. Aprendendo com Jesus a vencer as nossas tentações. Não sei se você está vivendo um tempo de tentação. Há uma diferença muito grande entre tentação e provação. A provação, ela procede de Deus. A provação, ela vem para purificar a sua fé, para melhorar o seu relacionamento com Deus, para produzir crescimento espiritual. Por isso que Tiago diz que nós devemos ter por motivo de grande alegria, passardes por muitas provações. Porque a fé, ela cresce, ela amadurece em meio às provações. O diabo, ele pode usar esse tempo de provação para transformar isso em uma tentação. E a tentação tem um só propósito: prejudicar o seu relacionamento com Deus, levá-lo à queda espiritual. Por isso que Jesus Cristo, na oração do Pai Nosso, ele não pede para a gente não ser tentado. Ele diz: não nos deixes o quê? Cair em tentação. E eu sei que vocês são normais. Cada um aqui luta interiormente entre a sua vontade, a minha vontade e a vontade de Deus. Quem tem esse problema aqui, levanta a mão. Vocês são normais. Jesus aqui, ele está enfrentando essa luta. A obra da cruz era vitória para nós, é vida para nós e destruição para Satanás. O primeiro Adão, quando foi tentado no Éden, caiu em tentação. O segundo Adão, que é Cristo, ele vence a tentação. E ele vai nos ensinar, no seu Getsêmani, na sua luta, como é que nós podemos vencer as tentações. A palavra Getsêmani, ou Getsêmani, significa o lugar onde as oliveiras são prensadas. Quem teve a oportunidade de ir a Israel, visitou lá o Jardim das Oliveiras e tem lá
oliveiras ainda da época de Jesus. E lá tinha uma pedra grande, onde a oliveira é colocada ali e a oliveira é prensada. E a primeira prensa dá um azeite não muito bom. O segundo vai melhorando, o terceiro é o melhor. E essa terceira prensa, que dá o melhor azeite, ela é levado do templo para o tabernáculo, para ser usado na iluminação da casa de Deus. E aqui eu tenho uma lição, que quanto mais provado nós formos, mais purificados nós seremos. Quanto mais Deus usar você, mais provas você enfrentará. Talvez você esteja vivendo um momento de luta contra enfermidades, contra problemas financeiros, problemas de relacionamento conjugal, problemas com o filho, problemas no trabalho. E em meio a essas provações, o diabo tem tentado você a não acreditar em Deus, a desconfiar do caráter de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Aqui nesse texto, Jesus vai nos ensinar 3 verdades fundamentais. Veja no versículo 40, e eu quero que você leia comigo. O que diz aí? 22:40. O que diz? Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. A tentação, ela é uma realidade que faz parte da nossa vida. Ela vem do diabo, ela vem da nossa carne, dos nossos desejos pecaminosos, ela vem da atração do mundo. E somente pelo poder da oração é que nós podemos vencer a tentação. Se você observar o que Jesus diz aí, ele diz: orai para que não entreis em tentação. O que significa isso? A palavra entreis aqui no grego significa ceder à tentação. Mas há aqui uma espécie de intensidade. Às vezes a tentação vem, mas às vezes a tentação vem com toda a força, com toda a impetuosidade. E o diabo então, sabendo que Jesus estava indo para a cruz, ele tenta a Jesus, para que Jesus não fizesse a vontade do Pai, mas a sua vontade. E a vontade de Jesus era não beber do cálice do sofrimento. É muito interessante a gente entender o que Jesus está colocando aqui. E ele diz: para que não entreis. Ele não está fugindo da tentação. Esse entreis aqui significa justamente esse momento de intensidade. Veja no versículo 44, o que diz aí? Estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu aqui um fenômeno físico. O seu suor se tornou como gotas de sangue caindo por terra. Satanás ali, a ideia seria que ele reuniria toda a sua força, toda a sua potência diabólica para dizer: você não vai para a cruz, você não vai. Satanás estava apostando ali as suas últimas fichas. E a gente sabe que na vida cristã é assim também. Se não fosse a intercessão de Cristo, se não fosse a graça de Deus,
E se não for por meio da oração, a gente cede à tentação. Jesus deixa os seus 8 discípulos separados e leva somente 3: Pedro, Tiago e João. Ali ele se afasta alguns metros, e é a primeira vez que aparece a postura de Jesus de joelho. Ele estava tão agonizante que ele se prostra, ele se ajoelha. Não somente para refletir a sua humildade, mas o desespero da sua alma. Eu queria que você fosse para Hebreus capítulo 5, por gentileza. Versículos 7 e 8. Diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Aprendeu a obediência pelo sofrimento. Mas veja que ele, e aqui está descrevendo justamente esse momento, forte clamor e lágrimas, orações e súplicas. E é tão interessante, meus amados irmãos, porque o que Jesus está nos ensinando aqui é muito simples. Nós temos uma necessidade, e essa necessidade é oração para não entrar em tentação. Para não ceder à tentação, nós precisamos de oração. Segundo lugar, vamos olhar para o conteúdo da oração de Jesus, e o conteúdo revela uma luta. E a luta é o seguinte: eu preciso me render à vontade de Deus. Lê comigo o versículo 42, por favor. Só esse versículo. O que diz aí? Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Há 4 detalhes aqui no conteúdo dessa oração de Jesus. Primeiro, o destino da oração. Ele chama Deus de Pai. E é um privilégio para mim e para você, podemos chamar Deus de Pai. E esse conceito da paternidade de Deus, ela é introduzida no Novo Testamento, no ministério de Jesus. Não havia a possibilidade, no contexto do Antigo Testamento, de uma relação do povo de Deus com Deus, a partir desse conceito. Mas é Jesus que traz. É Jesus que revela, e é Jesus que, ao colocar o Espírito Santo dentro de nós, esse Espírito pode clamar, é Espírito de adoção, é o Espírito que pode chamar Deus de Abba Pai. Deus é Pai em 2 sentidos. Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Pai de Jesus, o Pai dos cristãos e o Pai de toda a criação. Para os crentes em Jesus, Deus é o nosso Pai, fonte da nossa vida, do nosso sustento, da nossa provisão, da nossa proteção. É a paternidade plena que nós recebemos de Deus através de Jesus. Mas em segundo lugar, a condição que Jesus coloca. Ele chama: Pai, se queres.
se queres. Em outras palavras, se for da tua vontade soberana. E diz o texto de Mateus e de Marcos que ele repete isso 3 vezes. Porque nessa expressão, se queres, se queres, se queres, ele estava, ao mesmo tempo, entendendo que ele não gostaria de passar por aquela situação, mas ele está rendido. Ele está compreendendo que Deus é soberano. A soberania de Deus, ela não é arbitrariedade. A soberania de Deus é o melhor. E Jesus, ao dizer se queres, Jesus sabia que Deus era bom, que a vontade de Deus para a sua vida era melhor, apesar de tamanha agonia, de tamanho sofrimento. E aqui eu e você precisamos aprender isso. Aliás, Jesus, quando o jovem rico se dirige a ele, bom mestre, que farei para ter a vida eterna? Ele diz, por que me chamas bom? Há um só que é bom, que é o Pai. Então, quando você pensar em conceito de bondade, você tem que olhar para Deus. O salmista diz, provai e vede que o Senhor é bom. Nós cantamos aqui, repetindo o Salmo 23, tua bondade me seguirá. E a bondade vem de mãos dadas com a misericórdia. E diz lá, todos os dias da minha vida. Se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Então, se você está no Getsemane, se você está sendo triturado pela provação, se você está sendo tentado por Satanás, ore ao Pai. Ore ao Pai. A oração não muda os decretos eletivos de Deus. O destino de Jesus era a cruz. O que estava em jogo ali era entre fazer a vontade dele e a vontade do Pai. O pedido é muito simples: passa de mim este cálice. No Antigo Testamento, a palavra cálice se refere à imposição de punição relacionada à ira de Deus. O cálice que Jesus iria beber era receber sobre si toda a justa ira de Deus, pagamento do preço para a redenção do seu povo, para comprar a sua igreja. Então era um cálice pesado, era um cálice amargo. Ninguém tem a dimensão do que seria a ira de Deus diante de todos os pecados cometidos o seu povo, passado, presente e futuro. Jesus ia receber sobre si esse descarregar da ira de Deus. Não haveria salvação para o homem se a justiça de Deus não fosse satisfeita pelo sacrifício de Jesus. Todos nós nos lembramos que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas o que eu acho lindo aqui de Jesus: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça o quê? A minha vontade, e sim a tua. O que significa isso? Submissão. A vontade de Deus tem a preferência sobre a minha. O que Jesus está fazendo aqui é aquilo que os puritanos chamam de
rendição. Nós cantamos aqui, eu me rendo a ti. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz. Uma coisa é ser obediente até a morte, outra coisa é ser obediente até a morte da cruz, porque a cruz é o lugar onde a ira de Deus é satisfeita. E ninguém poderia pagar o preço da redenção senão Jesus. Ele é insubstituível. Ele foi escolhido para ser a oferta pelos nossos pecados. Mas o que eu acho lindo no texto, primeiro você tem a necessidade, orar para não entrar em tentação, a luta para render, ou render-se à vontade de Deus. Você já passou por isso ou não? O senhor está querendo isso, mas eu não quero isso. Mas o que eu quero para você é o melhor. Não, mas eu quero isso. E aqui, meus amados irmãos, não é só os desejos pecaminosos, a luta da carne, os vícios, os problemas. É a submissão mesmo da vontade, da entrega. Não é como eu quero, Senhor, é como tu queres. Mas o texto nos ensina, e aí, versículo 43, vamos ler juntos? Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. O resultado da rendição, consolo. O anjo foi enviado do céu para confortar Jesus. Os anjos estão sob o comando de Deus para cuidar de nós, para cuidar de você, para consolar você que está aí lutando no leito de dor, para você que está vivendo uma situação complicada na sua vida. Quando você se rende a Deus, Deus derrama consolo, envia consolo para a sua vida. Em Mateus, capítulo 4, versículo 11, dá uma olhadinha lá, você vai descobrir que depois de 40 dias e 40 noites sendo tentado no deserto, veja lá, Mateus 4, 11, diz assim: com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Os anjos, eles são mandados por Deus, eles são enviados por Deus para nos consolar, para nos confortar. Eu quero fazer algumas aplicações práticas, já estamos chegando no final. Jesus se levanta e vai ter com os discípulos e acha os discípulos dormindo de tristeza. Dormindo de tristeza, não era dormindo de alegria, não era dormindo porque tinha tomado vinho demais na Páscoa, dormindo de tristeza. E Jesus então vai repetir para eles no verso 46, porque estáis dormindo, levantai-vos e orai, para que não entreis em... Então a lição principal que Jesus está nos ensinando é repetida. A oração é a arma mais poderosa para vencermos a tentação. Jesus, de forma abnegada, levanta, e no texto de missão ele diz: sigamos, vamos em frente. Ele se levanta da oração, ele sai do Getsêmani para a cruz. E ele está ensinando para mim e para você que nós, quando descobrimos a vontade de Deus, e quando nos rendemos à vontade de Deus, isso tem que ser transformado em ação, abnegação, obediência. O que eu aprendo aqui? Primeiro, quando somos conduzidos por Deus a provações, a Getsêmanes da vida,
devemos entender isso como uma prova do seu amor. Guarde isso aí. Deus só prova a quem Ele ama. Jamais duvide do amor de Deus quando você estiver sendo provado. Deus disse para Abraão: me dá o seu filho Isaque. E Abraão é tido e recebe o título como um amigo de Deus. Então, preste atenção, meu irmão. Quando a gente passa por provações, não é hora de duvidar. É hora de entender que isso está acontecendo comigo e com você, com a sua família, como prova do amor de Deus. Eu e você, nós não precisamos fazer nada para aumentar ou diminuir o amor de Deus. Ele nos ama incondicionalmente. Segunda lição: Deus sempre nos leva ao Getsemane com o propósito de purificar a nossa fé e crescermos em obediência à sua vontade. O diabo tenta-nos para derrubar-nos, mas Deus prova-nos para levantar-nos. Terceira lição: no seu Getsemane, você fica lá solitário, mas nunca sozinho. Deus está com você. Está com você. Levou 3, está dormindo, mas o Pai está com ele. Essa semana eu estava conversando com a família da igreja, que está passando por uma luta muito grande. E a grande coisa é que eu preciso convencer uma ovelha quando ela está passando por provação, é que Deus está conosco. Deus está com a gente. Certo? Outra lição importante: todos nós sairemos vitoriosos dos nossos Getsêmanes. Sabia disso? Você não vai morrer na provação. Você não vai morrer no Getsemane. Você nasceu para a vitória. E nada nem ninguém poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vamos orar? Você vai orar essa oração de Jesus aqui. Oração simples. Ele diz: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim o quê? A tua vontade. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Senhor Deus, olha para as lutas que o teu povo tem enfrentado aqui em Pinheiros, as famílias da tua igreja, irmãos queridos, lutando contra enfermidades, contra tragédias, contra situações tão complicadas, tão adversas. Tu és o nosso pastor, Tu és o nosso Pai. Então venha derramar nesse momento consolo, conforto, encorajamento para Teu povo, Senhor. Que no meio dessas lutas não duvidemos do Teu amor. Que no meio dessas lutas nós jamais pensemos que fomos abandonados pelo Senhor. Porque a Tua bondade e a Tua misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida, Senhor. O Senhor está conosco. Que nós não tenhamos medo de absolutamente nada. E que haja no nosso coração sempre o temor reverente à Tua pessoa e aos Teus planos para a nossa vida. Conforta a Tua igreja, consola a Tua igreja nesse dia. Em nome de Jesus. Amém.